Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno do Papo de Garagem. Vamos hoje fazer um quadro legal, um quadro de react, que eu já tinha vontade de fazer bastante tempo. Vamos ver aí como é que sai. Se você gostar desse vídeo aí, dá um curtir, faz um comentário. Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí. Eu vou tentar fazer pelo menos aí uma vez por semana um vídeo desse com algum assunto legal. Se você tiver alguma dica, uma crítica, sugestão, comenta abaixo aí que a gente vai falar disso, tá bom? Nós estamos também no Spotify, tem alguns episódios que a gente joga lá. E a gente tá também no Instagram, Papo de Garagem 015, só procurar a gente lá, curta, siga que a gente vai postar algumas coisas legais lá também. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um podcast onde participou o Sérgio Habib, hoje presidente da Jaque, e o Boris Feldman, acho que do Alto Papo, se eu não me engano, do SBT. O Sérgio Habib hoje ele é presidente da Jaque Motors, já foi presidente da Citroën, de várias outras empresas no Brasil. É um brasileiro que conhece muito, tem muito dado na cabeça, é bem legal esse podcast. E o Boris Feldman é um jornalista e engenheiro, inclusive, que faz bastante conteúdo para a internet, tá? Só deixar claro aqui, eu não coloco a mão no fogo nenhum dos dois, não concordo com todos que eles falam, mas esse podcast foi bem legal, que eu acho que vale a pena. Eu falei, não, eu vou estrear esse quadro com esse podcast aqui. Então vamos lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse podcast, se vocês quiserem assistir, vale a pena assistir, é bastante interessante, quem gosta de carro, para entender como é que é o nosso mercado. Mas é isso aí, vamos lá, vamos para a primeira pedrada aí. Vamos começar pelo que você está falando. Carro no Brasil é barato, então? Barato. Carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia, primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? É mais do que o governo americano. O governo americano ele gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%. Mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Sim. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do Plano Real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar, que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, é o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma, fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%. Só lembrando, pessoal, lembrando que esse canal aqui é sobre carro, tá? Então eu não vou entrar em política, tá? Independente do lado que você esteja, eu acho que o amor pelos carros é o foco desse canal aqui, né? Então, mas a gente sabe que o governo que a gente tem é complicado, seja de qual lado for, enfim. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? O foco desse vídeo não é política, beleza? Então aqui é só, ele tá dando um preâmbulo de como é a parte de taxação no Brasil. Você que mora no Brasil sabe como é que é, mas é interessante saber aqui os detalhes aqui, um pouquinho da visão de empresário disso aí. Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números. Nos Estados Unidos,
16% da renda do governo americano é tributo sobre consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de R$10 mil, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de R$100 mil, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26 e 27,5, o mais alto do planeta. Na França é 20, na Espanha é 20, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18 a 21. Nós vamos ter 26,5 ou 27. Caraca. Por que nós vamos ter 27? Porque a gente cobra impostos sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, o mundo vai pagar 26,5, 27 de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37 ou 44. Se você bota um IVA de 27, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode, o que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária, estão falando, já está previsto. Que eu discordo, tá? Isso aqui eu discordo. Eu entendo que ele comentou, até pode ser do ponto de vista do governo, mas não vai perder, né? O que vai acontecer? Vai vender mais carros. Vão ser mais carros nas ruas se ele for mais barato, né? E aqui eu vou até deixar uma opinião minha, que se isso acontecesse, eu acho que seria interessante. A gente pagar, pode até continuar pagando IPVA, não tem problema, só que é ao contrário. Ou seja, você tirou um carro zero, você não paga nada de IPVA. E cada ano que vai passando, você vai aumentando esse IPVA. O que vai acontecer? Vai obrigar a pessoa a ter carro novo. Poxa, Bruno, você quer acabar com os carros velhos, os carros antigos? Não, não quero acabar. A pessoa tem um carro antigo de 10 anos, 20 anos, 15 anos, que seja, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma placa preta no carro. Quer dizer que o carro dela está cuidado, está com manutenção em dia. Aí coloca a placa preta e ela deixa de pagar imposto. Mas a pessoa não cuida do carro, não consegue colocar uma placa preta, tem que ser mais caro. Quem causa acidente na rua, é carro antigo. Carro que para, carro antigo não, carro velho, carro mal cuidado. Que para, atrapalha o trânsito, né? É esses carros que atrapalham, que são inseguros, matam pessoas num acidente, não tem uma segurança. Então essa é a minha opinião. Mas, para fazer isso, você tem que ter um carro mais barato que as pessoas consigam comprar. E eu acho que, na minha opinião, você vendendo mais carros, se você cobrar um pouco menos imposto, você vai vender mais. Na minha opinião, você vai faturar mais. Ou, pelo menos, vai ficar igual ao equivalente. Essa é a minha opinião. Que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar, quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E, além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço. Porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos, para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso Polo não é o Polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu. Então, você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão, os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então, qual é o carro mundial?
Num outro vídeo eu vou pegar o trechinho explicado por que esses carros não vendem lá fora. Ele dá uma explicação que é bem legal. Que você pode pegar, que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar, Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então, vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla no Brasil é R$185 mil, esse modelo específico. Para eu comprar ali na tabela FIP na concessionária. É preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou não. Bom. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então, o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem Zero. Eu conversei com uma pessoa que trabalhou na Toyota aqui de Sorocaba. Trabalhei muitos anos lá, trabalhou no setor da qualidade, né? E ele falou para mim, sabe quanto que custa aqui em Sorocaba fazia, né? O Etios, agora o Yaris. E da planta de Indaiatuba fazia o Corolla. E ele falou para mim, quanto você acha que custa o Etios para fabricar? Eu falei, cara, nem imagino, sei lá, uns 20, 30 conto. Ele falou R$12 mil para fabricar, o custo da fábrica para fabricar um Etios. Aí ele falou, quanto você acha que custa o Corolla? Eu falei, sei lá, pelo menos o dobro, né? Ele falou R$14 mil. R$2 mil só mais caro para fazer o Corolla. Agora, eu acho que muita gente deve ter chegado na mesma conclusão, ou pelo menos um déjà vu. Porque imagina um Etios, imagina um Corolla. Para você fabricar, o que é diferente? É um pouco mais de material. Fiação, pneu, roda, o metal em si é o mesmo, o painel é o mesmo, num formato diferente. Talvez tenha um acabamentinho aqui ou ali, mas você faz diversos muito, você tem um custo muito menor. Então, o custo para você fabricar um carro pequeno, um carro maior, é pouca diferença se você for analisar, né, o custo de fabricar. Mas, claro, a gente está falando de custo, é só para ter uma referência, né? Mas depois tem o lucro, né, da fábrica, da montadora, tem o market share que você tem que mandar lá para fora, tem da concessionária, enfim. Daí você vai subindo, mas chega nesse valor que ele falou. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga R$27.900. No Brasil é R$22.500. Lembrando que nos Estados Unidos, a taxa de juros para você financiar o carro é muito menor, né? Então, comparado aqui no Brasil, lá você não vai pagar 2 carros ou até 3 carros, dependendo do que você faz aqui no Brasil. Lá é coisa ridícula. Só para título de curiosidade, que eu lembrei agora, tem um vídeo do Anderson Dick, quando ele está em Miami com o filho dele para ver carro, e ele vê lá uma Lamborghini de $400 mil, né? E ele perguntou por curiosidade quanto ficaria a questão de financiamento, né? Ele falou, nesse carro aqui você dá $80 mil de entrada e fica uma parcelinha de uns $2 mil e poucos. Se você for fazer a conta, é 400 e poucos mil que fica. Os juros é ridículo, não chega a, sei lá, 15%, 20%. E detalhe, né? Se não me engano, acho que até $100 mil, se não me engano, acho que é 15 anos, acima disso já vai para 20 anos, barco é 25 anos, enfim, aí é outro assunto, mas vamos lá. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro, no Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe R$22.500 contra R$28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota... A Ford...
tem carros muito bons, mecanicamente, né? Você tem o Fusion, que é um carro espetacular, você tem o Focus, que é um carro espetacular, mas é um carro que, não sei qual motivo, não é um carro muito bem visto, né? Aqui o pessoal é muito Corolla, Civic, o carro é bom, eu tenho um Civic, eu sei como é que é, mas o pessoal o brasileiro vai meio que na manada, né? Então você pega um Focus sedã da última geração, é um carro espetacular, mas quase você não vê na rua. XSE, na França, vale 38 mil euros. Tira 20% de IVA, 32 mil euros. 34 mil dólares. O nosso é 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicado a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para 900, vale 1.200 no dólar blue. Então, mas quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com 55. Porque também tem a margem da rede, que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, Corolla. Ele vale em ien 3 milhões de ien. O problema do ien é que, na pandemia, o ien foi de 120 para 150. Então, hoje, o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. 2 anos atrás não era. Porque o ien está 150 e estava 120. Então, até 2 anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós, consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil, a gente tributa consumo. A gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem 2 tributações malucas. A gente tributa trabalho. Quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos não tem imposto sobre trabalho. Tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso na reforma tributária nós não resolvemos. Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque na reforma tributária, quem perde grita muito. E a maioria silenciosa que ganha, fica quieto. Então, por exemplo, eu vou aumentar o imposto de renda. O que ele está querendo dizer, né? Como disse, eu não quero entrar muito em política, né? Mas assim, rico no Brasil, o Brasil é um país perfeito para o rico. Por quê? Ele paga imposto basicamente igual ao pobre ou até menos, né? E para ele é muito mais vantajoso, né, do que outros países. Você pega nos Estados Unidos, quem ganha mais, paga mais, né? Então é um imposto muito mais justo, que é na renda e não no consumo, né? Então um pobre nos Estados Unidos, ele tem condições de comprar um carro, por quê? Porque ele já vai pagar menos na renda dele. Então o carro para ele fica mais barato. Para o rico fica um pouquinho mais caro o carro, porque ele paga um pouco mais na renda. Mas é um imposto mais justo, é isso que ele está querendo dizer. O Brasil vai mudar? Duvido. Por quê? Porque que nem ele falou, quem pode mais grita mais e é o que vai mandar no país. Político é tudo rico, milionário, interesses de banqueiro, não vai mexer, né? Para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar os deputados que têm renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde com certeza ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então ele não quer. Ele não vai fazer isso com ele. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão para falar, não pode aumentar imposto de renda, não pode aumentar imposto de renda. Mas de algum lugar eu tenho que tirar dinheiro. Então eu acabo tributando o consumo. E o Brasil tributa consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles, mas senão era mais caro. Então, o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra,
Por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. É isso que ele é, um vetor de arrecadação. Uau. Precisa falar mais alguma coisa? Por isso o carro é caro no Brasil. Por causa de imposto. E esse é um dos motivos de nós termos cada vez mais carros pelados, sem acessórios. O Civic mesmo. Lá fora, desde o Civic G10, né, 2017, lá fora ele tem a versão com permanência em faixa. No Brasil nem o Touring veio. E dentre outras coisas, se não me engano, acho que o Corolla também tem lá fora. Aqui no Brasil não tem. Então ele falou, o carro é o mesmo. Não é exatamente o mesmo. Na verdade, eles tiram equipamentos, né? E a gente tem muito... O que o brasileiro quer? O brasileiro quer uma central multimídia grande no meio do carro, na tela lá. Então ele tira outras coisas. Tira qualidade, tira qualidades mecânicas no carro. Por quê? Porque o brasileiro não se importa com isso. E tem um outro trecho que ele fala bastante disso, que é bastante interessante. Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Gostou do vídeo? Dá o like. Tem alguma sugestão, comentário? Comenta aí, fala, eu queria que você falasse sobre tal coisa. Eu vou tentar trazer um vídeo falando aí sobre o que está na moda, o que está acontecendo, alguma coisa interessante. Claro, sempre no mundo do carro, tá? Nesse canal eu não vou entrar em política, não vou falar sobre isso. Realmente é só falar sobre carro, sobre mercado. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.